Esse dia de eleições na nossa nação brasileira, e eu quero falar de eleições aqui, não de eleições governamentais, mas uma eleição muito mais preciosa, muito mais grandiosa, muito mais abençoadora e com certeza abençoadora, a eleição que recebemos de Deus como filhos. Nós somos também eleitos pelo Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Você pode colocar para mim, Rebeca, fazendo um favor? Já vou fazendo as mudanças aqui. O texto da nossa reflexão é a primeira carta de Pedro. Nós começamos no capítulo 1, a partir do verso 17, mas nós vamos até o capítulo 2, tá bom? No verso 10, tá? Se o texto estiver muito pequeno para você ler aí, que eu coloquei um texto maior na tela, se estiver difícil para você, você pode usar a sua Bíblia, pode acessá-la aí também, né? Mas nós vamos usar o texto da projeção para acompanharmos uma versão só. Temos a facilidade aí da nossa leitura do texto base para a nossa reflexão nesse tema, aos eleitos de Deus. Se você for observar os primeiros versículos da primeira epístola de Pedro, é assim que ele trata a igreja, aos eleitos de Deus. E nós vamos ver que preciosidade é sermos identificados, considerados eleitos de Deus em Cristo. É o propósito. Mas é também uma grande responsabilidade. Isso é um grande privilégio, isso é uma grande bênção, nos traz uma grande responsabilidade, né? Na nossa vida, no nosso viver. Tá bom? Então nós vamos ler esse texto, você pode acompanhar pela projeção aqui ou pela sua Bíblia aí. Eu vou ler o verso 17 do primeiro capítulo, até o verso 10 do segundo capítulo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo
mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Seja o Senhor gracioso e nos abençoe na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Eleitos, aos eleitos de Deus, é claro, em Cristo Jesus, eleitos pela redenção. É o preço que Deus pagou, né, em favor do nosso pecado. Bom, nós fomos às urnas hoje e nós depositamos lá na urna votos da nossa confiança. É claro que para você fazer isso, antes você verificou um pouco do contexto de história, de vida, daqueles seus candidatos ou candidatas, né? Observou o procedimento, observou os propósitos, os projetos que cada candidato tem para a sua área específica, mas procurando avaliar, né, aquele que possa, num bom projeto, fazer melhor. Quando nós vamos às urnas, nós queremos depositar os votos naqueles que nós acreditamos que são merecedores da nossa confiança, do nosso voto. Diferente de Deus para nós. Porque quando Deus nos vê, Ele vê o quê? Quando Ele contempla a nossa história, quando Ele contempla as nossas ações, o que Ele enxerga? Quando Ele se inclina do céu para ver o que se passa na terra, e observa a sua vida, e a Bíblia diz que Ele conhece muito bem a sua vida, que Ele é capaz de te chamar pelo nome, que Ele sabe daquilo que você faz, daquilo que você não faz, que Ele sabe de tudo aquilo que você deveria fazer, e que Ele conhece até o que passa no mais profundo da sua alma, que você consegue esconder de todo mundo, você não consegue esconder de Deus. Ele tem um olho que tudo vê. E Ele sabe até o que te move, o que te leva a fazer algumas coisas, a tomar algumas atitudes, a proferir algumas palavras. Qual é a intenção do seu coração? E às vezes o nosso erro, a nossa falha não está naquilo que a gente faz, mas naquilo que nos move a fazer, o interesse, né? O interesse. Tem muita gente pedindo nosso voto aí, e que pediu já, né? E que até nos bajulou um pouco algumas palavras aí por aí, mas que agora, se forem eleitos, vão se esquecer de tudo, vão pegar o caderninho dos pedidos, vão rasgar e jogar fora, né? E das promessas. Eles podem nos enganar, mas nós não conseguimos enganar o nosso Deus. Então Deus não nos elege por merecimento. Ele diz que todos pecaram, destituídos estão da sua glória, e que nós somos aos seus olhos como trapos de imundície. E quando consideramos o nosso caminho, e se formos ser honestos com nós mesmos, nós vamos perceber como Paulo, que de fato o bem que a gente quer fazer, que a gente se propõe fazer, a gente não faz, muitas das vezes. E o mal que a gente não quer, que a gente até condena no outro, que a gente disse uma vez que jamais faria, quando a gente menos percebe o que estamos fazendo. É assim a natureza do ser humano, uma natureza pecaminosa. Não há méritos no ser humano para ser um eleito de Deus. Se Deus fosse julgar a nossa vida, nos eleger e nos escolher por merecimento, ninguém seria eleito. Não haveria um eleito sequer, porque não há ninguém bom, senão Deus. Nenhum sequer, diz a palavra. Aliás, é a palavra de Cristo. Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus conosco, que conhece bem a nossa vida, né? Que consegue ler o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento. É Ele que declara que nós somos maus. Ele fala isso, ele declara essa verdade, ele fala, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Vai vir aí um elogio, mas antes do elogio vem uma afirmação muito dura para nós. Deus está dizendo, vocês são maus. Então, se fosse por mérito meu ou seu, nós jamais seríamos filhos de Deus, eleitos de Deus. Porque nós andamos segundo o curso do mundo tenebroso, segundo a inclinação da nossa carne, segundo a ação dos filhos da desobediência, segundo o poder, o controle de principados e potestades. É assim que nós vivíamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 10, nos trouxe então a sua graça. E agora pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Porque se fosse por obras, o que seria de nós? Não de obras, para que ninguém se glorie. Eleitos pela redenção de Deus em Cristo, porque Ele muito nos amou, independente de quem somos, do que fazemos. Ele nos ama. É amor incondicional. É amar até a morte, dando a sua vida, pagando alto preço. É o amor que toma pecadores e os transforma em filhos. Que dá àqueles que nada tinham, ou que tinham apenas uma herança de eternidade, de choro, de ranger de dentes, de tribulação, de aflição, a possibilidade de herdar o reino dos céus, que é muito maior do que qualquer reino dessa terra. E olha que nós já tivemos impérios grandiosos, gloriosos, que muita gente teve a alegria e o privilégio de servir, e que se sentia honrado por participar de um império tão grande. Deus, com a sua redenção, com a eleição da nossa vida em Cristo, Ele faz de nós herdeiros do seu reino, um reino que nenhum reino na terra pode igualar, um reino sem fim, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de todas as virtudes, de todos os atributos gloriosos, e que Ele nos dá a oportunidade de participar, não só como filhos dEle, mas também como servos do seu reino, cooperando com a sua obra, com o seu querer, com a sua vontade. Mas isso tudo é feito, nossa eleição vem pela redenção, é o que nós celebramos, comendo do pão, bebemos do cálice, há um corpo que foi entregue, há um sangue que foi derramado, há um agir de Deus em nosso favor, não por merecimento, mas por graça de Deus, nós somos feitos filhos do Senhor. Se algumas pessoas vão ficar felizes porque foram eleitos, se acharam honrados aí pela nação brasileira, vão se achar, vão se sentir, espero que se sintam e que o façam no exercício das suas funções com muita fidelidade, com muito amor à pátria, com muito desejo de fazer o melhor de verdade, não para si, mas pela nação. Imagine eu e você, quando nós nos deparamos com aquilo que Deus fez e com o amor que Ele demonstrou, com a grandiosidade do reino que Ele tem e quão precioso é se tornar não apenas criatura de Deus, mas filho de Deus, filha do Senhor. Pela ação de um Deus que nos escolheu, Ele que escolheu a mim, é Ele que escolheu a você, é Ele que veio ao nosso encontro, é Ele que fez tudo para que pudéssemos ser seus filhos e para que pudéssemos viver junto ao seu reino. Então nós poderíamos falar muito aqui do que Deus fez, da redenção, mas eu acho que tudo está muito claro e muito bem dito na cruz de Cristo, no amor que se revela ali, no perdão que vem para o pecador, na purificação da alma, na nova vida que dele recebemos, porque quem crê recebe do Senhor vida eterna, vida abundante. Nasce de novo, recebe uma nova natureza, vive novas possibilidades. E tudo envolve a redenção num plano que Deus realizou, sozinho, nos amando até a morte e morte de cruz. O plano é preparado e sustentado pelo Pai, é executado pelo Filho e é revelado ao nosso coração pelo Espírito Santo do Senhor, o Deus triuno, trabalhando em favor da humanidade, nos elegendo. Gente pecadora, gente falha, que virava as costas para Deus, que se envolve com cada coisa nesse mundo, que tem coragem de dizer cada palavra, mas que é alcançado, é perdoado, é transformado pelo plano maravilhoso e eficaz de Deus em Cristo na cruz do Calvário. Pois fostes comprados por alto preço, eleitos de Deus pela redenção que Deus providencia para mim e para você em Cristo. E o texto vai me dizer,
nesse versículo aí, 22, de que o Senhor faz isso para que vivamos em comunhão. Fomos eleitos pela redenção, mas eleitos para viver em comunhão. É claro que a primeira comunhão é com o Senhor, porque quando Cristo paga na cruz o preço do nosso pecado, diz a Bíblia que Ele derruba os muros de separação, que são os nossos pecados entre nós e o nosso Deus. Agora nós podemos nos aproximar do Senhor, nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos ouvir a Sua voz, nós podemos atender a Sua vontade. Andar com Deus, como Enoque andou. E andou tão bem com Deus, e andou tão próximo de Deus, que um dia Deus falou, agora você não vai voltar para casa, você vai para a minha casa, né? E o tomou para si. Ser aquele homem, aquela mulher, segundo o coração de Deus. Como foi o rei Davi? Sendo pecador, mas sendo eleito, se tornando filho, se tornando servo, serva, e podendo viver comunhão com Deus. E quando Jesus vai fazer o resumo dos mandamentos, o resumo da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ele vai dizer que é amor a Deus e amor ao próximo, e a nossa comunhão uns com os outros, ela nos chama a viver bem uns com os outros, a cuidar uns dos outros. Meu mandamento é esse, João 15, 12. Vamos ler juntos? O Senhor Jesus disse, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu acabei de falar do amor de Deus, né? O amor que não vem por merecimento de ninguém. Você pode falar, mas eu vou amar fulano, ele não merece. Me trata tão mal. Nem me enxerga, eu sou um zero à esquerda para ele. Vou amar esse sujeito até já me maltratou. É amar como Ele nos amou. O chamado de Deus é o chamado que nos dá graça, que nos abençoa com salvação, com redenção, mas é o chamado que nos desafia a andar com Ele e a amar o próximo como Ele nos amou. Se olharmos para um outro texto, mas que também está em João, deixa eu olhar direitinho aqui para não citar texto errado, 13, João 13, verso 35, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, nisso conhecereis todos os que sois meus discípulos, meus eleitos, meus filhos, servos e servas do meu reino, se tiveres amor uns pelos outros. Guarde essa verdade que o texto bíblico que lemos e que estamos meditando nos diz hoje. Eleitos de Deus para a redenção, mas chamados por Deus para comunhão. Do nosso andar com Deus, do nosso andar uns com os outros, independente das nossas diferenças. Independente do nosso gosto. Independente se ele parece comigo ou não. Se ele se alinha com o meu pensamento ou não se alinha. Se ele tem sido bom comigo ou não. Jesus diz para nós amarmos até o inimigo. E se ele tiver fome, nós temos que tirar um pedaço do nosso pão e oferecer para ele. Se ele tiver sede, nós temos que abrir o nosso poço, tirar um copo de água e dar-lhe para saciar-lhe a sede também. E se ele tiver com frio, nós emprestamos a nossa capa ou a nossa túnica. E se ele quiser que caminhe com ele por 1 milha, nós vamos até 2. Amar como ele nos amou. Será que nós temos amado assim as pessoas? Vamos começar pela nossa casa. Vamos facilitar. Os nossos irmãos em Cristo. Será que tem sido com esse amor sacrificial? Com esse amor sem interesse, com esse amor que se doa, que se entrega, que se preciso dá a vida, é amar como Ele nos amou. E quanto mais nós vamos abrindo o leque para o vizinho, para a escola, para os amigos ou para os inimigos, as coisas vão ficando mais difíceis para nós.
Mas o que Deus fez por nós é tão grande que nós devemos pensar que ser um cidadão do céu é prestar obediência ao Senhor e é viver a graça, não só da redenção, mas da possibilidade de andar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Ter em comum, partilhar a vida. Momentos fáceis, momentos difíceis, momentos de alegria ou de tristeza, de ganho ou de perda. Passar junto, o tempo da bonança, mas também o tempo da tempestade. O tempo do recurso, da mesa farta, no dia de festa, mas também o tempo do luto, o tempo da dor, o tempo da perda, o tempo da escassez de recursos. Estar juntos, tendo em comum, partilhando em comum todas as coisas, na comunhão com Deus, na comunhão uns com os outros. E Ele nos chama para vivermos também na edificação, pela palavra. Ele vai falar sobre a força da flor do campo, da erva, mas vai dizer, essas coisas elas passam. Elas agora estão bonitas, né? Estão fortes. De manhã, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ela passa. É como a beleza da vida, né? É como a nossa força da vida no dia a dia. Com o passar dos anos, ela vai diminuindo, as limitações vão chegando. Isso tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece. Uma geração vai, uma geração vem, coisas novas surgem, descobertas novas, o avanço da ciência, o multiplicar da ciência e do conhecimento. Mas a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus para nós. O ensino de Deus, o mandamento de Deus, continua sendo o mandamento de Deus para nós. E é muito interessante a gente ler alguns textos bíblicos que foram escritos há tantos anos atrás e de repente perceber que parece que foi escrito ontem, parece que foi escrito para a gente, parece que estavam fazendo a leitura da nossa cidade, do nosso tempo, do nosso país, do mundo que nos cerca, das situações e das circunstâncias que vivemos. Porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus é aquela que permanece com a mesma eficácia, com a mesma sabedoria, com a mesma instrução, com o mesmo ensino, sempre fiel, dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, que a revela para nós, que nos torna possível conhecê-la, para conhecermos o querer de Deus, o caminho de Deus, o entendimento de Deus sobre a vida, sobre a pessoa, sobre o próximo, sobre a salvação, sobre os céus, sobre o inferno, sobre o diabo e seus anjos, e sobre a nossa natureza pecaminosa, mundana, que às vezes nos arrasta para caminhos dos quais o Senhor não se agrada e nos coloca em lugares escorregadios, perigosos, que podem nos levar à queda. Deus nos revela o bem para a família, o bem para o país, o bem para a cidade. Ele nos fala daquilo que vale a pena a gente lutar e daquilo que não vale a pena. O que a gente deve priorizar diante das prioridades que são nossas, às vezes, do nosso coração, do nosso interesse, do nosso desejo, do nosso ego. Aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é certo, o Senhor nos revela na sua palavra. E o texto bíblico diz que aqueles que são chamados por Deus pela redenção, eles trabalham para a comunhão dos santos, mas eles trabalham também para exercer fidelidade à sua palavra, porque é ela que nos edifica. O que é edificar? É fortalecer, é construir, é evoluir, é crescer na nova vida que de Deus recebemos. Como eleitos de Deus que somos, como filhos de Deus que somos, nos tornamos. Na graça dele que na cruz nos alcançou. Então, quando nós participamos do reino de Deus, nós temos que estar preocupados com a nossa comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, e com o nosso crescimento, com a nossa edificação, que vai sempre se estabelecer dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque você quer edificar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a instrução dos seus filhos, os seus relacionamentos com vizinhos, com amigos, quer fazer com que isso seja edificado, construído para durar. E Jesus nos ensinou o quê? Que quem constrói para durar,
constrói dando ouvidos à sua palavra e a praticando. Esse é o sábio que constrói sobre a rocha, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, edifica com solidez, para que quando venham as surpresas da vida, as tempestades da vida, as dificuldades da vida, as circunstâncias duras do nosso viver, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros, nosso crescimento junto à fé, consiga persistir, resistir, perseverar, enfrentando as lutas, enfrentando as interrogações da vida, os questionamentos, enfrentando a artimanha do inimigo, do maligno, que procura um local, um momento, um lugar da nossa fragilidade, uma situação que chama muito a nossa atenção para nos destruir, para nos levar à ruína, para nos lançar na lona. Então Pedro vai orientando a igreja e vai dizendo: vós que sois eleitos de Deus, precisam edificar a sua vida, o seu proceder, quem você é, o que você faz, a sua casa, sua participação na família, no trabalho, edificar conforme a orientação da palavra de Deus, conforme o ensino que a palavra de Deus nos dá. Os eleitos, eles são edificados pela palavra. E eles vão crescendo na palavra e no conhecimento da palavra, na nova vida que de Deus recebe. Eles nascem bebês, depois eles são crianças maiores e adolescentes e jovens, até se tornar um adulto maduro, que não é mais levado por toda sorte de doutrina, por toda sorte de pensamento, de ideologia, de um lado para o outro, como é levado o barco pelo vento, pela tempestade que surgiu. Mas é aquele que segue o seu rumo com solidez, sabendo aonde vai, sabendo o que fazer, como fazer, não porque ele descobriu, não porque se tornou sábio aos seus próprios olhos, mas porque foi conduzido e é conduzido pela palavra de Deus, que é sábia, e que pode nos dar o bom conselho, que nos leva ao bom caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que está em Cristo, o caminho que nos apresenta diante de Deus como eleitos de Deus, como servos, como servas do Senhor que somos, pela redenção que recebemos. Então somos chamados à redenção, mas para viver em comunhão e para experimentar, desfrutar e desenvolver a edificação da nossa vida sob o ensino da palavra. A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra de Deus. Mas somos desafiados a viver em santificação. Quero chamar a sua atenção para a leitura desse texto, é o primeiro versículo do capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou repeti-lo aqui, tá bom? 1 Pedro capítulo 2, verso 1, nós já lemos o texto, só vou repetir, tá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual. Ele vai caminhar aí, mostrando-nos o caminho, Mas esse primeiro versículo é o caminho, é o versículo que nos chama a uma vida de santidade. Por que é que Deus nos alcançou em Cristo, mesmo sendo pecadores? Para que possamos viver uma vida de santidade, de conversões genuínas, de mudanças genuínas, muito importantes para o nosso procedimento, para o resultado da nossa vida, da nossa casa, para a mudança da sorte da nossa eternidade. O caminhar mundano, o caminhar pecaminoso vai ser substituído por um novo estilo de vida, que é a nova vida, que o nascer de novo em Cristo me possibilita viver. Mas não é algo que eu consigo fazer muito fácil, e não é algo que eu alcanço num dia de esforço e de empenho. É algo que vem do trabalhar do Espírito de Deus na minha vida. Eu não posso resistir a esse Espírito, porque se eu resistir com o meu ego, com a minha vontade, com o meu querer, com aquilo que me interessa, estou impedindo o avanço da minha santidade, da minha edificação na palavra, da minha comunhão com Deus, e vou prejudicar a minha vida relacional com o meu próximo. Eu preciso
dar liberdade ao agir do Espírito Santo e me colocar diante de Deus, rogando que Ele possa me encher, né, a cada dia da sua vontade, do seu propósito, do seu querer, da sua instrução, para me conduzir nesse caminho de santidade. Porque o Senhor está chamando pecadores à santidade, criaturas a filhos. E aqueles que viviam no reino das trevas estão sendo transportados para o reino maravilhoso da sua luz, diz o texto. Deus faz isso. Eu não quero falar de tudo aquilo que deve existir na sua santidade, deve ser perseguido por você como um bom cristão, um bom eleita de Deus, mas eu quero levantar apenas aqui esses itens que são levantados nesses versículos, para você ver o quanto, se a gente não praticar isso aqui, é prejudicado o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão uns com os outros. Quanto pode ser prejudicado o nosso firme e bom propósito de crescer na palavra de Deus. É certo que há muito mais do que Paulo mencionou nesse único versículo, ou Pedro, mas eu quero chamar a sua atenção para o que ele menciona aqui. Portanto, despojando-vos, portanto, da maldade, de toda maldade. Aí você vai dizer, pastor, que maldade é essa? Eu sou bom. Meu pensamento só tem coisa boa. Irmãos, a maldade vem desde o pequenininho, desde o bebê, que arranca da mão do outro o brinquedo, porque ele já acha que é dele, tem que ser só dele. Vem da criança um pouquinho mais crescida, que quando o coleguinha vai passando, e vai passando meio ligeiro, porque a criança gosta de passar um pouco correndo um pouquinho mais apressadamente, ele estica o pezinho para o coleguinha tropeçar e dá uma esfregadinha no chão. Ele faz isso por vontade, ele faz isso por propósito. Ou a criança arranca o brinquedo da outra porque ela não quer o brinquedo, porque ela acha que não deve ser dela. E você olha uma criança maiorzinha fazendo isso com uma outra menorzinha um pouco, você fala, que maldade, não é isso? E você vê o adolescente esticando o pezinho para derrubar o outro, só para dar uma risada boa, né? Você fala, olha como é que fulano é maldoso. A maldade está nele, está em mim, está em você. Às vezes em coisas pequenas como essa, que gera até pouco prejuízo, mas existe maldade em consequências e prejuízos grandes. No interesse do ser humano de tornar sério o seu nome, de mostrar o quanto ele pode, o tamanho do seu poder e de iniciar uma guerra. Só para mostrar até onde ele pode ir. Quão poderoso é o seu material bélico. Só para mostrar que ali naquela escola, naquele ambiente, é ele que manda. Porque é ele que tem o título pendurado na parede, ou é ele que se assentou na cadeira de chefe, de poder. Por isso que a palavra de Deus nos orienta tanto de como é o proceder do servo, como deve ser o proceder do patrão, como é o proceder do pai, da mãe, como é o proceder do filho e do irmão. Porque nós somos maus, Jesus nos disse, vós sois maus, mesmo assim sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, mas nós somos maus. Nós queremos que o outro caia para a gente levantar, nós queremos que o outro tenha prejuízo para a gente ter lucro. Nós nos alegramos com a derrota dele, porque parece ser a nossa vitória, e às vezes nós não ganhamos nada com isso, mas somos maus, né? E até quando torcemos por algum time, nós gostaríamos que o time dele perdesse, porque aí nós vamos ter a possibilidade, né, de fazer uma brincadeirinha, tirar uma chacotazinha da cara. Que maldade é essa? Pedro está dizendo, os eleitos de Deus são aqueles que não podem viver na maldade. Eles têm que se despojar de toda a maldade. Que coisa difícil para nós que somos maus, né? Mas é o caminhar que Deus espera de nós. Que a gente perceba a maldade do nosso coração, a maldade das nossas intenções, até as boas intenções nossas às vezes são más. Porque está querendo aquilo que é bom para mim, sem pensar naquilo que vai ser bom para o meu próximo.
Pensar aquilo que me abençoa, aquilo que me alegra, aquilo que me atende, aquilo que me satisfaz, e esquecer o quanto vai ser prejudicial para o outro que está ao meu lado, que precisa da bênção como eu preciso, que luta, que se empenha, que espera de Deus uma chance, como eu também tenho pedido. Mas às vezes é assim, a maldade toma conta, e muito perspicaz e astuciamente, a gente às vezes fala assim, não, nós estamos fazendo isso para o nosso bem, é para o bem de todos, é para o bem da igreja. Quanta maldade, uma mensagem de WhatsApp que às vezes vai, né? A gente não falou quase nada, mas a gente sabe que vai atingir o outro, vai ferir o outro, vai maltratar o outro. Despojando de toda a maldade. Que desafio para nós. Que somos eleitos de Deus, que fomos alcançados pelo amor grandioso de Deus, pela bondade de Deus que nos assistiu com salvação em Cristo Jesus. Porque nós só somos eleitos porque Ele é bom. Depois da maldade ele diz, e dolo, né? Maldade e dolo, porque você faz querendo prejudicar. Às vezes, menciona que não queria, mas a sua maldade já prejudicou. Mesmo que não fosse sua intenção, mas a maldade já prevaleceu sobre você. E hipocrisia, isso a gente não vive, porque nossa vida é a vida da transparência, é a vida da sinceridade. Há uma questão muito misteriosa no mundo que a gente vive hoje das redes sociais, porque a rede social é aquela que pode revelar muito rapidamente quem a gente é, mostrar para o mundo quem a gente é, mas é aquela que mais mostra quem as pessoas não são. Porque as pessoas usam a rede social para passar para o mundo uma visão, uma imagem que ela não é, que não é a realidade da vida dela. E ela pode estar com um problema, e ela pode estar brava e nervosa, ela pode estar com um semblante muito triste, vivendo um dia muito difícil, mas quando se chama para fazer uma selfie, o que se vê na selfie do Instagram é um sorriso. E ela pode ter levantado com a cara toda amassada, mas se ela for colocar lá a foto dela do perfil, ela vai colocar toda bonita, bem penteadinha, com alguns truques de imagens, né, que existem hoje aí, que eu não sei usar todos, né, nem um pouquinho, mas que muita gente sabe usar muito bem e consegue transparecer a ser uma pessoa que não é. Isso eu estou falando de aparência, mas a aparência, irmãos, é o de menos. Está cheio de golpe aí de gente que mostra uma cara bonita, quando vai encontrar, lá é uma pessoa totalmente diferente. Ela marca o encontro, chega lá, não conhece, não encontra a pessoa, até que a pessoa se revela, não sou eu. Mas aquela lá, da foto do perfil, aquela lá, aquelas fotos maravilhosas do Instagram. Esses dias eu vi uma reportagem de uma pessoa que pegava a foto de uma modelo, marcava encontro com os homens interessados ali nos programas, quando chegava lá era uma pessoa totalmente diferente e estava com ela alguns companheiros de um golpe. Levava a pessoa para roubar o cartão de crédito, para fazer os Pix, para maltratar, para judiar, se passando na internet, na hipocrisia. E a coisa vai se tornando mais pior, mais podre, mais suja, mais feia, porque ele está falando, despojando de toda a maldade e também de toda a hipocrisia. Quando vai passando porque são os nossos sentimentos, né? E os sentimentos que nós revelamos às pessoas. A bondade que a gente aparenta ter e o ódio que a gente leva dentro da gente, no coração e na alma. A pessoa que a gente aparenta ser em determinados ambientes e a pessoa que a gente é de fato em casa. Não é à toa que muitas irmãs, esposas de pastores, têm usado a história daquela mulher, né, que resolveu baixar na porta da igreja todos os móveis da casa. Os membros ficaram assustados, o que está acontecendo aqui? Não, estou mudando para cá. Ah, está mudando para cá? É, porque eu quero ter em casa o homem que tem lá no púlpito. A hipocrisia. Uma vida de santidade no templo
e uma vida totalmente diferente em casa. Não sei se acontece com vocês, acredito que no meio presbiteriano não, mas alguns irmãos vão para a igreja para cultuar o Senhor, no caminho é aquela confusão, é aquela discórdia, é aquele tumulto. Mas quando vai chegando à igreja, a coisa vai ficando em paz. A testa franzisa e brava e a cara carrancuda vai se transformando numa cara de sorriso, de tranquilidade. E quando nós entramos por aquela porta, a nossa palavra, o nosso jeito de dizer muda. Então as coisas mudam muito rapidamente, de um minuto para o outro, de um descer do carro do estacionamento até o adentrar o templo. E infelizmente essa transformação, ela termina quando deixa o templo e entra no carro de novo, livrando de toda hipocrisia. Deus está falando de um caminhar em santidade, de um lutar contra o pecado, do vencer a inclinação da carne, que é forte, que quer nos arrastar, e do mundo tenebroso que quer nos levar a corredeira abaixo. O Senhor nos elege para isso, para ver na nossa vida a diferença, para perceber que de fato nós estamos sendo trabalhados no abandono da maldade e no acrescentar, no intensificar da bondade. Bondade para nós, para os nossos filhos, para o nosso vizinho, para o nosso inimigo, para aquele que nos ama, para aquele que nem nos ama, para aquele que já percebeu que a gente existe, para aquele que nem percebeu ainda que a gente existe. Santidade que tira de nós a hipocrisia. Porque nós podemos enganar uns aos outros aqui, podemos enganar o pastor, alguns irmãos, algum grupo, num determinado ambiente onde a gente trabalha ou estuda, mas não dá para enganar todo mundo em todo o tempo. E nunca nós vamos conseguir enganar o Senhor, que bem nos vê, que bem nos conhece, que sabe de verdade quem somos. Você lembra da mulher samaritana? Parou diante de Cristo, começou a fazer umas perguntas, como se fosse a adoradora mais perfeita. Como é que é aí então? Você é filho de Deus, onde que é certo adorar? Nesse monte ou no outro? Porque você está diante de uma adoradora aqui. Daqui a pouco Jesus revela para ela a podridão, né? Vai lá, chama o seu marido, vem cá, nós vamos conversar. Não tem, foi na claro que não tem, já teve 5, que tem hoje nem é seu. A santidade que quebra a hipocrisia. Deus conhece a gente, Deus vê a gente assim. Não é pelas fotos do Instagram, nem pelo perfil lá do nosso WhatsApp. Embora ali também a gente acaba revelando um pouco daquilo que a gente é, porque não dá para esconder e ser hipócrita em todo tempo. Nos despojando da hipocrisia, toda hipocrisia, e inveja. Aí eu falei um negócio que aí eu sei que presbiteriano não tem mesmo inveja de ninguém. O outro pode prosperar à vontade, você nunca vai dizer e pensar, puxa vida, como é que ele consegue essas coisas, eu não. Você sempre vai dizer o seguinte, por que é com ele, não é comigo? Por que ele recebe, por que ele tem amigo, por que ele consegue as coisas? E eu não, é assim que a gente pensa. Não há inveja entre as igrejas, né? Muitas das vezes, a primeira coisa que um colega nosso pergunta é quantos membros tem lá, como é que é a arrecadação da sua igreja? Espera aí, para que essa informação é importante até onde? Até onde? Quando a gente vê alguém crescendo, uma igreja semeando muito e colhendo muito, às vezes a gente fica um pouco enciumado, começa a querer achar defeito naquele colega, naquela igreja. É da nossa natureza pecaminosa, desafiada à santidade, pela eleição que Deus nos dá, por fazer de nós nova criatura, filhos dele. Quando nós não olhamos aquilo que Deus está fazendo para o outro, mas nós percebemos o quanto Deus tem feito por nós, o quanto Ele já fez por nós na cruz. E se Ele nos der mais coisa, muito bom, mas se Ele não desse mais nada, só viesse para nós problema, nós teríamos que ser gratos do mesmo jeito, porque nós já fomos agraciados com a graça maior. Mas Deus é tão bom que sempre nos dá muitas coisas, muitas bênçãos, as quais nós não podemos contar. Agora, nós olhamos o resultado da vida do outro, mas não sabemos os problemas que ele vive.
o que acontece na vida dele, na casa dele, dentro de 4 paredes. Então nós achamos que está tudo bem, porque nós só olhamos o Instagram, só olhamos a notícia que vem ali pela mídia. Mas vai lá sentar junto para ver o quanto ele tem chorado, o quanto ela tem sofrido. E isso a gente não enxerga, a gente não vê. Há um ditado popular que fala, só veem os tombos que eu levo, não veem as pingas que eu tomo. Então, meus queridos, a instrução de Pedro é despojando de toda a maldade, de toda a hipocrisia, de toda a inveja e de toda a maledicência. De toda a maledicência. De primeiro falar mal das pessoas e passar uma informação errada, que nós chamamos de fake news, né? Fake news era difícil, era mais difícil. Porque você tinha que ir numa outra pessoa, encará-la nos olhos e dizer, fulano falou isso, sendo que você sabia que não tinha falado e nem tinha feito. Hoje você manda uma mensagem, não precisa olhar nos olhos, é muito fácil. É escrever a mensagem que você quer e apertar um botão e deixa a bomba explodir para lá. Maledicência. Passar como verdade aquilo que não é. E a Bíblia lembra que a língua é mesmo muito fogo, né? Uma fagulhinha pode botar em incêndio a mata inteira. É comparado ao leme do barco, e se for virar um pouquinho só, conduz a embarcação toda para o lado que ela quer. É uma pecinha muito pequena. É uma palavra que parece muito pequena. Vai fazer dano quase nenhum. Mas a maledicência é algo que manifesta, né? Não a nossa santidade, mas a nossa podridão. Não a nossa nova vida, mas a velha vida, que vem se arrastando atrás de nós, na velha criatura, que de repente ressurge. Paulo fala, quando eu penso que eu dominei, daqui a pouco ela vem à tona, e eu me assusto com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu sou capaz de fazer, com aquilo que eu fui capaz de falar, com a notícia que eu passei para frente, com o dano que aquilo produziu na vida da pessoa, que trabalhou tanto para manter a sua credibilidade, manter a sua honra, manter o seu nome, manter a confiança dos outros nela. E tudo se vai de repente. E é engraçado que às vezes a gente não é quem cria a maledicência, mas é quem passa para frente muito facilmente. Recebemos uma notícia, não procuramos ver se é assim mesmo, já encaminhamos para outros que a gente quer, para outros grupos, já falamos para outras pessoas. Fomos nem verificar se é assim mesmo. Porque cada vez vai se tornando mais fácil com uma rede social tão rápida, né? Você pode levantar alguém muito rápido, mas você pode derrubar alguém de uma forma muito dura, com um apertar de um dedo, né? Com o enviar de uma mensagem. Então Pedro vai levantando situações que ele via no tempo dele, que não tinha internet, que não tinha rede social, mas que já era presente na vida da igreja, porque ele escreve para a igreja. Ele saúda na sua carta a igreja como eleitos de Deus. Vocês são os eleitos. Acho que a igreja começou a receber essa carta, assim, como que Pedro é bondoso, como ele sabe falar bem da gente, como que ele é amável. Quando ele chegou aqui nessa parte aqui, o pessoal falou assim, acho que é melhor a gente não terminar a leitura dessa carta, não. Mas ele está dizendo exatamente isso, a eleição que Deus nos traz, nos compromete à vida de comunhão uns com os outros. Você consegue pensar num bom relacionamento com Deus, num bom relacionamento com o próximo, com maldade no coração, hipocrisia, inveja e maledicência? Se você conseguir isso, você não é eleito, você é mágico. Você tem que passar a forma para a gente e ensinar como uma pessoa pode ser maldosa, hipócrita, promover a maledicência, possuir no coração a inveja e ainda conviver bem com todo mundo, ser querido de todo mundo. É outro mistério, se você consegue. Ninguém consegue. Não há comunhão com Deus preciosa, real,
quando agimos com hipocrisia. Ou com outros sentimentos como esse, e olha que Pedro não quis esgotar o assunto, não, ele só mencionou alguns. Há muitos outros que, quem sabe, você pode se lembrar aí, que não estão nesse texto, estão em outros, mas que nos compromete à vida de santidade. A eleição nos desafia à santificação. E, é claro, a eleição nos confia uma missão. É bonito, irmãos, ler, eu sei que você cita, eu também, nas minhas orações e nos textos aqui, nos nossos ajuntamentos solenes de culto. Essa parte do texto que nós lemos, que nos chama de raça eleita, nação santa. Verso 9 do capítulo 2, da 1 Pedro. Quando a gente ouve isso, a gente ouve como uma grande bênção aos ouvidos, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bom saber disso. Que coisa maravilhosa, que proclamação, né? A gente se sente importante. E somos mesmo aos olhos de Deus. Valoriza a minha vida, a sua, tanto é que deu a vida de Cristo, do seu Filho, por nós. Mas ele dá essas qualidades todas aqui para nos confiar uma missão, por um propósito. Qual o propósito de ser raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus? A fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos precisam saber, você precisa falar. A redenção para o ser humano em Cristo. A possibilidade daquele que é pecador se tornar filho, pela eleição de Deus, na graça dele que se revela na cruz. Daquele que era escravo do pecado, ser servo e serva do Senhor. A possibilidade de eu viver em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo, comunhão produtiva, abençoada, abençoadora. A possibilidade de eu vencer o pecado que me vencia, de eu perseguir a santidade, de eu viver conforme a palavra de Deus, alicerçando a minha vida no ensino, no querer do Senhor. Outros precisam saber. E a nação santa que tem o compromisso de falar. E o povo eleito, que tem a responsabilidade de proclamar, com palavras e com vida, o amor de Deus, a graça de Deus, que na cruz se revelou para nós, e por todo mundo, pregar esse evangelho, anunciar essa verdade, de que Deus elege homens e mulheres, de que Deus os chama à salvação, de que Deus os compromete à vida de santidade. A igreja é a responsável, a nação santa que tem o compromisso de cumprir a missão, de fazer discípulos de todas as nações, praticando todas as coisas que vos tenho ordenado, porque é assim que a gente ensina às pessoas todas as coisas que Cristo nos ordena. Eleitos de Deus, que coisa preciosa. Que caminhemos, irmãos, dentro da responsabilidade que isso pede de nós, levando para dentro da nossa vida tudo aquilo que Deus espera que seja levado, no exercício da nossa fé, na edificação do nosso coração, na comunhão com os santos, na comunhão com Deus, na perseguição da santidade, para que na nossa vida seja proclamada as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.